disponibilidade, né? E a gente tende a sempre associar esse termo disponibilidade com o que a gente mais ouve, né? Alta disponibilidade. Só que disponibilidade é um termo um pouco mais genérico, um pouco mais geral, né? E aí a gente vai fazer essas introduções aqui. Então, para começar aqui, para dar uma introdução sobre o que é disponibilidade, por que eu considero um pilar de um software profissional, né, um software aí corporativo, a primeira coisa é entender o que é disponibilidade, tá? E disponibilidade é uma medida, tá? Uma medida de quê? Da capacidade do teu sistema, do teu serviço, né? De ele estar em operação e não só estar em operação, estar no ar, estar acessível, mas também ele estar disponível para o teu usuário. E o que seria disponível? Vamos supor, se o teu sistema está abrindo a front page, lá o login, só que após fazer um login, você recebe um 500, um erro, já não está mais funcionando, o teu sistema não está disponível, ou está parcialmente disponível, entende? Então, no âmbito geral, disponibilidade não se trata de deixar uma coisa no ar ou não, mas de deixar ela funcional. Acho que é esse o ponto que muitas vezes traz bastante confusão, tá? Achar que disponibilidade é algo que está apenas no ar lá, mas está meio capenga, né? Está meio depreciado, alguns serviços não estão funcionando, então acaba complicando a parte da disponibilidade. Então, a gente aí tem um sistema que não está disponível, ou seja, não está nem acessando, um parcialmente disponível, quando algumas partes estão funcionando, e um sistema 100% disponível quando ele está rodando liso, tudo funcionando. O segundo ponto aqui é que disponibilidade é diferente de alta disponibilidade. Então, para um sistema estar disponível, ele basta rodar, você coloca ele lá num servidor ou coloca na sua máquina do jeito mais, vamos dizer assim, simples de fazer e expõe ele na internet, ele está disponível, né? Mas e se falhar um componente desse servidor, desse único servidor, falhar acabar a luz, né? Onde esse servidor está alocado, ou na sua casa, com o exemplo que eu dei do PC, né? O sistema vai cair, né? O sistema que mantém ou melhor, a infra que mantém esse sistema online vai cair se cair uma luz, por exemplo, se queimar um componente de hardware. E aí você passa a não estar mais disponível, certo? Então, quando a gente vê termos falando de alta disponibilidade, a gente começa a ir para um outro patamar, um outro campo quando a gente fala de disponibilidade, que é poder estar resiliente a problemas aí de diversos fatores, hardware, de outros sistemas que influenciam o seu sistema, inclusive. Será que você codificou da forma correta para que um problema num sistema secundário, num serviço secundário, não interfira e não faça o seu sistema ficar indisponível? Um bug, né? Então, tudo converge para você ter disponibilidade ou alta disponibilidade. É importante dizer também que disponibilidade é uma das principais métricas, e vai muito com o que eu acabei de falar, que definem qualidade, né? Não só qualidade de ambiente. Putz, tem um servidor muito bom, muito parrudo, tenho vários servidores para rodar a minha aplicação, né? A minha solução como um todo, que eu vendo para outras empresas, é tão boa que ela tem uma qualidade de infra legal, mas também qualidade de código,
né? Ela é bem escrita, o código que você desenvolveu tem essas preocupações de tentar fazer com que outros sistemas, outros componentes não interfiram na disponibilidade do teu sistema, o quanto você se preocupa com bugs que podem deixar o teu sistema indisponível, né? Enfim, né, outros componentes, um banco de dados, se um banco de dados cai na sua aplicação fica indisponível, ou ela tem algum mecanismo ali que ela consegue trabalhar um tempo ou de forma paliativa sem conexão com o banco, e quando essa conexão se restabelecer, você restabelece o sistema também, né? Então, um ponto muito importante aqui de qualidade, tá? É uma métrica que define bastante qualidade de software. Também, nessa nossa introdução, a gente tem que definir que alguns sistemas precisam ser altamente disponíveis e alguns não. Então, cabe a você também, a sua empresa, enfim, né, avaliar, né, e ter esse senso crítico, olhar para o mercado, para entender se realmente você precisa ter uma alta disponibilidade. Disponibilidade como um todo, né, genericamente, todo mundo tem que ter. O sistema tem que rodar, via de regra. Mas ele tem que ser altamente disponível, ele não pode cair. Se ele cair, vai ter que problema, né? Vai causar que dano? Para quem? Então, vou dar um exemplo aqui de sistemas, por exemplo, que são vitais, tá? Que não podem cair, tem que ser altamente disponível, altamente a qualidade de código, a qualidade de equipamento, de dispositivo onde você roda esses sistemas, tem que ter essa preocupação. Eu não posso falhar, e se eu falhar, eu tenho que ter um backup de alguma forma que faça com que eu tenha uma réplica do sistema, que ele continue rodando, que ele seja altamente disponível. Então, exemplos aqui, os sistemas hospitalares, imagina lá você ter um sistema que controla uma UTI móvel, ou uma UTI num centro mesmo, né? Aqueles equipamentos que ficam do lado do leito ali, controlando e mantendo muitas vezes a pessoa viva, né? Sistemas em aeronaves, né? Então você tem aí sistemas de dentro do próprio avião que se fala muito que os sistemas são redundantes, e justamente eles são redundantes porque eles têm que ser altamente disponíveis, né? A disponibilidade deles tem que ser altíssima, praticamente não pode falhar, né? E quando falha, acontece catástrofes aí que levam vidas, né? Você está lidando ali com vidas. Então, é muito importante que isso seja altamente disponível. Ainda no ramo da aviação, por exemplo, você tem os softwares de controle de voo também, né? Que é quem fica ali nos aeroportos e tudo mais, que tem que passar as coordenadas, tem que liberar voo, enfim, né? Também são sistemas que têm que ser altamente disponíveis. Talvez não tanto quanto o que roda dentro de uma aeronave, mas eles têm que ser altamente disponível também. E aqui, N outros, né? Aqui a gente pode ir para sistemas que não são tão vitais, não lidam com vida, né? Mas que, se caírem, geram prejuízos financeiros. Às vezes é uma empresa tão grande que ela já está num nível de maturidade que você não pode aceitar um e-commerce, por exemplo, da Amazon cair, um Google da vida cair, né? E quando cai, gera aí páginas de notícia, né? Capa de sites aí falando sobre isso, beleza? Então, tem sistemas e sistemas. Alguns podem ser menos disponíveis, né? Ou não precisa ter uma taxa de disponibilidade tão alta, chegando a 100%, mas tem sistemas que sim. E aí, dando exemplo de sistemas que não precisam ser altamente disponíveis, a gente vê muitos sistemas que rodam apenas em horário comercial, né? Então, se acontecer um problema durante a noite, por exemplo, você não tem um problema, isso não vai gerar um dano para você, né?
Então ele não precisa estar 100% do tempo disponível. Eu acabei falando aqui durante, né, mas é bom reforçar um ponto que eu anotei aqui na pauta. Disponibilidade, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala que meu sistema é altamente disponível, né? Porque ele tem diversas variáveis que você tem que levar em consideração para que ele seja disponível. Você precisa que, primeiro, né, obviamente, se você roda ele num servidor, se acontecer alguma coisa com aquele servidor, o que você faz? Eu tenho um outro servidor que eu consigo fazer um balanceamento de carga ali e rodar meu sistema em 2. Então, se um cair, o outro assume, né? O balanceamento de carga vai identificar que um caiu, vai utilizar o outro. Beleza, ótimo. Então, primeiro ponto aqui, infra, né? Infra em termos de servidor. Aí a gente tem infra também em termos de rede, por exemplo, né? Se você tem um data center próprio, se você tem uma estrutura on-premise, está chegando uma conexão de rede com a internet ali no seu data center. E se acontecer, se for uma fibra que romper, né? Se acontecer até um problema ali na borda do teu próprio data center, algum tipo de desastre ali que rompa o fio que chega ali no seu data center. Você tem um segundo cabo, você tem um segundo link de internet que vem por outro caminho para que você consiga não ficar indisponível, você consiga começar a rotear pelo outro caminho, pelo outro link. Então, é infra também, infra de internet, de rede ali, né? Sem contar a rede interna também, mesma coisa, né? Indo um pouquinho mais longe, a infra de refrigeração do seu data center on-premise. Você tem redundância disso? Alguns podem perguntar, mas se parar ali o ar-condicionado, o que vai acontecer? Dependendo do data center, ele começa a esquentar, chega a um nível de calor no data center que as máquinas desligam, né? Pode até queimar algum equipamento, enfim, e desligando, você às vezes tem até 2 ou 3 servidores de redundância, mas não tem redundância da tua refrigeração, né? Do seu ar-condicionado. E aí o que adiantou você se preocupar só com uma parte, se você não tem a visão do todo, né? Se a gente olha para os data centers de cloud, hoje a gente vê que tem redundância de servidores, de rede, de ar-condicionado, por exemplo, refrigeração, né? De redundância de energia elétrica. Então, o que é uma redundância de energia elétrica? Pode ser que tenha dois caminhos por onde a energia elétrica está vindo, vem de 2 distribuidoras, talvez, ou fazem caminhos diferentes, ou se cair toda a rede elétrica, você tem geradores que mantêm a energia funcionando. Mas e se acabar combustível do gerador, você tem como ficar mantendo aquilo por tanto tempo? Tem como reabastecer esse gerador para ele continuar até que a luz seja restabelecida? Então percebe que vai muito, muito além de a gente pensar, beleza, é só ter 2 servidores que eu estou altamente disponível. Você está mais disponível. Quanto mais disponível você está? Você está preparado para outros problemas, né? Catástrofes que podem acontecer, incêndios que podem acontecer, e aí você perde um data center inteiro, por exemplo, o seu sistema fica indisponível, né? Então, tem vários estágios de preocupação que você tem que ter até chegar na maturidade e ter uma alta disponibilidade. E é por isso que a cloud hoje, né, a nuvem, é muito mais fácil, né, muito mais cômodo você chegar num nível aí de contratar uma cloud para ter alta disponibilidade, porque eles já se preocupam com isso, eles já têm todas essas infraestruturas, eles já fizeram todo um plano aí de alta disponibilidade, de recuperação de desastres e etc. Para finalizar aqui a introdução, tudo isso que eu falei envolvendo disponibilidade é frequentemente associado em contrato ao tal do SLA, né, que é o Service Level
agreement, né? Então, que é vamos dizer assim, um contrato, um acordo entre as partes, né, o fornecedor e o cliente, que você se compromete a ter um nível ali de disponibilidade e de desempenho e algumas outras, muitas vezes, né, algumas outras características do teu software que também estão nesse acordo. Mas aqui, como a gente está falando de disponibilidade, eu vou ficar focado nisso, né? Então você tem que manter um nível de disponibilidade do teu sistema, dele funcionando e funcionando bem. E aí você vê aqueles números, qual que é o teu SLA, qual que é o SLA que você tem que cumprir no mês, por exemplo. É 99%. Ou seja, dentro de um mês você tem que ficar 99% do tempo disponível, com o sistema no ar funcionando. Será que você consegue? Então, quando a gente fala de SLA, não é apenas um número, um percentual ali. Isso envolve contrato, isso envolve cliente-fornecedor, multas muitas vezes. Então, tem que ficar ligado que não é apenas um número, tá? Quando você estiver avaliando alguma coisa que passa um SLA por você, que normalmente tem um número elevado, 99,9%, pelo amor de Deus, pare e levante um ponto de atenção pelo menos, tá? Não deixe passar batido, principalmente se você for o tomador de decisão, ali, o cara que fecha o contrato, o gestor da empresa, né? Tenha em mente isso é muito importante.